Boa noite a todos, meus queridos amigos que nos acompanham pelo canal do Centro Espírita Chico Xavier, pela plataforma Facebook, aos amigos que puderam vir, agradeço também a cordial presença. E eu gostaria hoje de falar para vocês um pouquinho do que nós já compreendemos e muito do que a gente ainda busca compreender. Então é sempre uma troca muito significativa, tanto para mim quanto para a Viviane, que está comigo, minha companheira, e a gente queria compartilhar com vocês. E essa palestra veio através de uma reflexão que uma terapeuta minha, da Viviane, acabou nos trazendo como reflexão. Você vem falar comigo? E daí dessa conversa, na realidade, uma inspiração, né? Junto com a Viviane, a gente desenvolveu. E isso que a gente quer fazer, essa troca com vocês. A gente podia começar com um Pai Nosso, não? Mais um? Mais um. Vamos fazer um Pai Nosso juntos? O coração está pedindo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males, tanto do corpo quanto do espírito. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos. A gente teve uma experiência muito feliz e empolgados. Pedimos para conversar com vocês, para trocar ideia. Luciano falou que é uma palestra, eu acho que é um bate-papo. A gente construiu essa experiência juntos e a gente queria compartilhar com vocês nessa noite. Então, começando aqui a nossa experiência, eu queria contar para vocês que eu estou num processo de profunda reforma íntima desde 2016, quando eu comecei a ser tratada por hoje uma querida amiga, terapeuta, que trabalha junto com a espiritualidade, em busca da cura dos meus ouvidos. Eu tenho uma perda auditiva nos 2 ouvidos que ninguém sabe por quê. E nessa jornada passei por muitas etapas, é como uma cebola com muitas camadas, até que outro dia, faz quanto? 1 mês e meio mais ou menos, ela me disse assim: peça para o seu coração e escute com verdade. E aí me fez essa pergunta: em que curso você se matriculou nessa encarnação? O que de verdade você veio fazer nessa encarnação? E aí eu fiz uma autorreflexão, entrei em meditação e tive uma expansão de consciência, uma tomada de consciência do que de verdade eu vim fazer. E eu tive uma percepção de tudo o que aconteceu na minha vida com flashes muito rápidos, muito acelerados, de todos os desafios que enfrentei, que envolviam sempre a mesma temática. E fiquei muito impactada pelo que eu vi, pelo que eu vivenciei. E aí, passada essa experiência, estava lá no quintal de casa, entrei e fui contar para o Luciano. E aí, quem diria que fomos abruptamente ou intensamente inspirados? Aquilo foi inspiração, não foi a gente, com certeza, porque eu comecei a contar para ele, e aí ele falava, mas é isso, e aí eu falava, mas tem isso, e é mais aquilo, e a gente foi construindo. Eu falei, pera que a gente está construindo um sentido, vamos anotar. A gente saiu correndo, anotamos num rascunho mesmo. Quando a gente terminou de conversar, ele disse: palestra, nós temos que compartilhar isso com as pessoas. Ele ficou empolgadíssimo, ele falou, eu vou falar com a Lígia. Foi muito interessante a experiência, né?
E aí, dessa experiência, a gente fez um estudo a partir disso, né, dentro da doutrina, onde a gente tem uma explicação um pouco mais sustentada a partir da inspiração. E aqui estamos hoje, nessa noite, para compartilhar com vocês. E dentro dessa temática, nós descobrimos que muito daquilo que nós queremos é também enfrentado por uma gama de pessoas que está direta e indiretamente ligadas a nós. Então, esses rascunhos que viraram essa palestra foi mais ampliado, foi mais estudado, e eu espero que agrade a vocês e faça sentido. Bom, a gente buscou sistematizar um pouco o nosso raciocínio. E aí essa pergunta, em que curso de verdade você se matriculou nessa encarnação? A gente ressignificou isso e traz a ideia de para qual propósito verdadeiro você veio, enquanto manifestação de alma nessa encarnação. Existem muitas coisas que estão permeadas na nossa vida, mas existem questões que são principais e centrais da nossa jornada evolutiva. E quando a gente entende verdadeiramente o que a gente veio fazer, é como se a gente tivesse uma ressignificação de consciência, porque tudo que a gente passa a fazer sentido. As coisas mais difíceis, as coisas mais assustadoras, as coisas mais estranhas, de repente tudo faz sentido. Então o nosso convite hoje é abrir esse caminho de reflexão para vocês, para que possam pensar de verdade nesse propósito. Talvez o que a gente venha trazer seja dito de muitas formas já para vocês, de maneiras conhecidas, né? No plano espiritual, no plano material. Para nós, enquanto espíritos, isso possa não ser tão estranho. Mas a gente conseguiu sistematizar um caminho que talvez ajude vocês, como tem ajudado a nós, a entender o nosso verdadeiro propósito. E é assim que a gente define. Bom, a gente tem dentro desse caminho, primeiro dificuldade, né? Claro, é a gente. Senão, né, como dizia Einstein, a gente tem mania de olhar o ponto preto na folha branca e não ver a folha branca. Então a gente começa com dificuldades, claro. Então o que a gente tem dificuldade? Primeiro a gente tem dificuldade para entender qual é o nosso propósito. Sabe aquela história? Normalmente a gente fala, qual é a missão da minha vida? O que eu vim fazer aqui? O que de verdade eu tenho como tarefa? A gente usa essas expressões, né? E aí o que acontece? A gente tem muito barulho interno e externo, muito ruído, muita preocupação, muito ego falando, muita inquietude. E esses barulhos nos impossibilitam da gente ouvir o nosso real propósito. E a gente acaba ficando de verdade muito distraídos com o mundo. E aí é só a gente pensar no Facebook. Quantas horas passamos olhando o Facebook? E aí ainda ontem comentava com os alunos, uma aluna comentou, professora, quando eu me toco, eu estou olhando o vídeo de pato. Eu nem sei para que eu estou vendo o vídeo do pato. E o mundo faz isso com a gente o tempo inteiro, para a gente se distrair da nossa real consciência. Isso foi uma coisa que a gente percebeu, né? Isso é um dificultador muito forte, esse barulho, esse ruído interno das nossas inseguranças e o externo do mundo em si. E na realidade a gente busca fora muito aquilo em que o dentro nos incomoda. Essa questão de olhar para dentro, olhar para si, às vezes ela não é só um limitador, mas na realidade uma dor. E uma dor que a gente precisa mitigar, que a gente precisa minorar. E como que a gente acessa isso? Hoje em dia com telas. Telas que nos vêm através de Facebook, que pode ser e é uma ótima ferramenta, tanto é que nos permite conversar com vocês aqui agora. Mas também vem como uma distração, a nos impedir a olhar o que é verdadeiramente importante, também do lado de fora, mas às vezes como um remédio a amortecer aquilo que a gente não consegue olhar para dentro. E parte disso a gente vai tentar trazer para vocês hoje. Bom, então primeira consciência que a gente tem que tomar é que realmente o que importa para a gente é o que está dentro e não fora. O nosso propósito está dentro de nós.
veio como um pacotinho a partir da nossa encarnação. Então a resposta está dentro, né? Então o que importa é de verdade o que acontece dentro de nós. E aí, para a gente poder acessar esse propósito, esse sentido, a gente tem que passar por alguns desafios, é verdade. A gente precisa primeiro nos conhecer, conhecer a nós mesmos. A gente precisa olhar para a gente e dizer assim, bom, eu sou ansioso, eu sou preocupado, eu sou inseguro, eu sou autoritário, eu sou ranzinza. A gente precisa olhar para dentro da gente e perceber, mas eu também tenho qualidades, né? Então eu sou generoso, eu sou amigo, eu sou bondoso ou bondosa, enfim. A gente precisa perceber nossas características. É o primeiro movimento para isso. E aí, dentro dessa consciência, a gente precisa enfrentar partes internas da gente que envolvem medo, coisas que a gente não gosta, coisa que a gente nega e não se orgulha. Então, quer dizer, a gente precisa olhar para isso verdadeiramente, para começar essa jornada. Então, eu preciso olhar para dentro de mim com consciência e dizer, isso é bacana, isso não é bacana. E sim, eu preciso verdadeiramente olhar, não tem como. E aí, uma coisa muito importante do processo é desapegar de hábitos. Desapegar de crenças e valores que carregamos por muito tempo. Não só nessa encarnação. A gente precisa mudar. A gente precisa de verdade se modificar. E por que a gente achou tão incrível essa inspiração que nos chegou a partir desse questionamento? Porque de verdade vivemos um momento de transição, de modificação. Então o universo está nos oportunizando nesse momento na Terra para que a gente se modifique de verdade. Para que a gente entenda de verdade o que a gente veio fazer aqui, como transformação interna. Então, essas são etapas importantes para a gente começar a nossa conversa. E aí, dentro de todo esse caminho, nós vamos ver que existem alguns degraus, algumas pastas que a gente precisa acessar, compreender e superar, para a gente poder, de fato, encontrar, como o título aqui fala, o nosso propósito. E dentro dessa condição, temos que identificar essa maneira da qual podemos, diante dos barulhos e das situações, vermos o que precisamos acessar, compreender, ressignificar e concluir. Nessa situação, temos aqui ter propósito, se propor a fazer, querer sincero e honesto, cada um ao seu tempo, diante de toda uma jornada, diante de toda uma situação socioeconômica, moral, intelectual, familiar. É complexo, não é fácil, mas com determinação e boa vontade nós conseguimos. Bom, então, querer é o primeiro passo. Outra coisa importante que a gente tem a fazer é identificar o que o nosso espírito diz para a gente o tempo todo. Meu pai tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim, ninguém foge da própria consciência. Quando a gente bota a cabeça no travesseiro para dormir, a gente não consegue fugir dela. E é muito disso. O nosso espírito o tempo todo nos fala aquilo que está dissonante, não é que está errado, é que está dissonante ao real caminho que a gente veio percorrer. E a gente não tem uma sistematização consciente, mas ele está dialogando com a gente o tempo todo. Então, começar a prestar atenção nessa identificação. E aí, gente, se propor a fazer com vontade é muito importante, porque quantas vezes Emmanuel não fala por meio do Chico que sem vontade nada acontece? Então, quer dizer, a gente precisa permitir que esses registros que a gente tem, essas características que se manifestam por nós, muitas vezes com imperfeição, mas também com valores e qualidades, possam emergir. E a gente de verdade vive uma catarse. O que é catarse? É aquilo que você põe para fora. Sabe aquele choro compulsivo que você tem? Que é como se fosse um purgar. É pôr para fora tudo aquilo que está sufocado na garganta. E aí você chora por 3 dias seguidos porque você tomou consciência. Sim, é um processo que pode acontecer. A catarse é necessária. É o pôr para fora e tomar consciência de si. E aceitar que isso faz parte do processo. E aí sim abrir um caminho de verdade para que você possa criar uma nova vida.
uma nova significação para a sua existência. Então, isso é muito importante da gente pensar como fundamental nessa disposição. A gente denomina como grande propósito de estarmos aqui. Existem outras formas de definir isso, mas a gente está dizendo, é o sentido porque a gente está aqui. Qual o seu propósito nesta encarnação? É muito do que a pergunta que foi feita a Viviane que nos gerou toda essa reflexão. E dentro dessa condição, temos que entender que o propósito é aquilo que temos dentro de nós que pode ser conhecido ou estar por se conhecer. A finalidade que temos como busca a ser atingida, como a evolução que deve ser conseguida, tendo como resultado a satisfação de seus esforços. Podemos colocar essas metas e condições com uma grande intenção de se concretizar ou alcançar em cada nova encarnação, cuja escolha está ligada ao nosso livre-arbítrio. Esse propósito vem antes mesmo da nossa vida aqui como encarnados. É uma escolha, muitas vezes, que fazemos, ainda como espíritos libertos da carne e da matéria, outras vezes vem como uma indicação necessária à nossa evolução. Porque pode ser compulsório também. Existe essa condição. Mas, na maioria das vezes, é uma escolha. Escolha essa que nos permite a evolução diante de um patamar, de uma visão mais larga e consciente, enquanto do mundo espiritual, em vermos o que nos limita e o que nos impede de galgar um degrau a mais na nossa escala evolutiva. Esse propósito é o que nos vem como uma grande meta, embora se diferencie dela, e vamos tratar isso um pouquinho mais para frente. Eu lembro que quando a gente estava conversando, a minha ansiedade era como é que eu conseguiria passar aquilo que eu tinha acabado de vivenciar para o Luciano. Porque ele está sempre querendo saber qual é o propósito dele, o que ele veio fazer, qual é o caminho. E aí eu queria tentar achar um caminho de dizer, né? E aí eu falei, mas nós temos que achar. E foi muito interessante que ele disse assim, mas cada um tem seu tempo. E eu falei, é verdade, né? E ele falou, se meu tempo não chegou ainda. Ele falou, eu ter a consciência já é algo muito significativo. Eu falei, é verdade, né? E aí o que a gente fez foi, dentro dessa compreensão, construir um raciocínio para que vocês possam compreender que isso está na doutrina também. Porque a gente está partindo numa consciência de livre-arbítrio. Quando a gente vem para cá, a gente vem conscientemente com essa condição assumida. E dentro dessa lógica, a gente fez uma sistematização sobre tarefa. Então, a gente tem, dentro do propósito, uma tarefa a ser cumprida. Então, entendam, se a gente tem um propósito de transformação interna, e aí eu vou dar o exemplo meu, porque eu acho que facilita vocês entenderem, né? Porque para mim facilita também. O meu grande propósito nessa encarnação é aprender a ser água diante das pedras do caminho. Ou seja, para minha alma tem muito ruído lá fora. O comportamento das pessoas, os valores das pessoas, a lida diante da vida egoísta e todo esse não respeito ao outro, não respeito à diferença. Isso me dói enquanto espírito profundamente. E na minha jornada de evolução enquanto espírito, eu tive 2 comportamentos. Eu tive ou um comportamento de gerar enfrentamento, confronto e tentar impor o que eu achava, e aí gera uma violência, ou me anular numa condição de insuportabilidade, entrando não só numa posição de vítima, mas de não suportar a própria vida. Então eu não conseguia lidar. É como se tivesse uma pedra no meio do caminho e meu espírito sempre trava, e trava, e trava. E eu tomei a consciência de que nesta jornada eu tenho que ser como água, eu tenho que contornar a pedra. Porque eu não vou conseguir tirar a pedra dali, porque o mundo é como é, as pessoas são como são, eu não consigo mudar. E a partir dessa consciência, que é o meu grande
o meu grande propósito de estar aqui, eu percebi muitas experiências que tive. Só que dentro desse grande propósito, a gente vivencia tarefas. Ou seja, são etapas que a gente tem que concluir. Foi assim que a gente denominou. Então, o que são essas tarefas, né? A partir dessas provas que a gente escolhe passar, no meu caso, para aprender a ser água diante das pedras da vida, nós temos essa necessidade de cumprimento de tarefa, para dizer, ok, você está apto, você conseguiu passar, no meu caso, pelas pedras. Então, dentro dessa lógica, a gente vai tendo tarefas a serem cumpridas, como exercícios mesmo na escola. Não passa tarefa de casa para o aluno? Para a gente ir superando essa nossa deficiência, ou nossa vulnerabilidade, ou nossa fragilidade, ou não consciência diante daquilo que a gente tem a aprender. E isso envolve questão moral, questão espiritual, questão material, de expiação ou prova. Cada espírito vem com o seu desafio, com o seu propósito a ser cumprido. Então, as tarefas que são dadas a nós são singulares, são únicas, né? Então, a partir desse movimento, o progresso vai sendo alcançado de maneira mais rápida. Então, as tarefas chegam, ou seja, o que são as tarefas? Os desafios que a gente tem que cumprir. Chegam para que a gente consiga vencer mais rápido. Porque se a gente não enfrentar o desafio, a gente não vai se transformar, a gente não cumpre a tarefa. É que nem criança, quando aprende lá a parte teórica, a gente também, de um conteúdo, vai ter a provinha para ver se a gente aprendeu de fato. Então, é uma tarefa que a gente vai, ou muitas tarefas, porque a gente, o bicho teimoso que a gente, né? Aí tem que ter 700 tarefas da mesma coisa, porque eu falo que é sempre disco riscado, né? Fala, de novo isso na minha vida. Por que será, gente? É porque é a tarefa que você não conseguiu dar conta direito ainda. Aí Deus dá a tarefa de novo para ver se você aprendeu mesmo, né? Porque é isso que você tem que se transformar. A tarefa nos chega como pequenas atividades que devemos superar, sejam diárias, sejam semanais ou mensais. Mas entendam, ela é diferente do que nós já abordamos aqui de propósito. Ela faz parte, mas de uma maneira menor. A tarefa é algo que a gente tem que fazer dia a dia. Às vezes, hora a hora. Dependendo muito de onde estamos, nas relações familiares, nas relações comerciais, empresariais, dentro da escola, e vem como, de fato, pequenos degraus, a fim de que a gente possa chegar a outros andares. E depois desses andares, outros pavimentos. E diante dos pavimentos, outros prédios. Entendem como existe uma evolução da qual, inclusive, a nossa maneira de interpretar, de fazer e de conseguir vem do menor para o maior. A tarefa é o pequeno empenho, vamos assim dizer, diário para conseguir um patamar, um degrauzinho a mais, para que a gente possa evoluir. O Luciano é minha tarefa, eu sou a tarefa dele, por exemplo, né? Bom, mas aí a gente chega na conhecida missão. Sim, tem a missão? Sim, a inspiração veio com missão, gente. A gente tem a nossa missão. Você quer explicar a missão? Posso? Ou você vai? Pode? Então vamos lá. Isso a gente ficou num nó, a gente ficou discutindo, debatendo, porque a inspiração veio, a gente não entendeu direito, levou um tempinho para a gente entender. Mas propósito não é missão, como é que fica essa história toda? Aí a gente entendeu que a missão está dentro do propósito. A missão é sim algo que a gente tem que realizar, é um objetivo expressivo, significativo, importante, mas ele também é uma ferramenta para ajudar a cumprir nosso propósito. Então a gente sistematizou assim: uma missão não é nosso propósito, mas um objetivo que integra esse propósito. Por meio de uma missão, somos levados a vivenciar nossas transformações que assumimos como propósito. Então, quer dizer, a gente vai vivenciando por meio da nossa missão. Por exemplo, quem tem mediunidade tem uma missão, tem que ir lá trabalhar sua mediunidade. Mas a mediunidade é uma ferramenta preciosa de transformação para o cumprimento desse propósito. Ou seja, né, se minha missão é ajudar o próximo, esse não é meu propósito fim, mas um meio de apoio para concretizar esse propósito fim.
ou ainda um auxílio para a própria compreensão do propósito, porque tem isso. Às vezes a nossa missão, a gente está vivenciando a nossa missão e aí vem a consciência, porque afinal de contas, eu estou fazendo aqui como propósito, o que eu tenho de grandiosidade. Então a missão é uma ferramenta muito importante para nós. Então a missão, como eu disse, ela, dentro de todas as tarefas, vem um patamar a mais, um grande andar. As tarefas são os degraus dessa escada que nos leva a um novo andar. Um andar que a gente pode colocar como missão. Assim como nós vemos que as provas bimestrais seriam grandes tarefas, e as tarefas menores, as lições diárias, o passar de ano seria algum tipo de missão, em nos formar, em nos prevalecer na continuidade do aprendizado e da nossa evolução. Você cumprindo muitas tarefas, você vai ver que assim como você trilhou a primeira, segunda, terceira, quarta série, aí veio o antigo ginásio, que hoje em dia nem recebe esse nome, né? Aí o colégio, são pequenas missões, até você chegar, concluiu a faculdade, por isso uma condição de ser muito pessoal, porque muitas vezes a sua missão não é trilhar um caminho acadêmico para isso, e sim você trabalhar em outras regiões de outras formas. Então são missões maiores, menores, e eu não estou falando de intelecto, eu não estou falando de uma condição de estudar para aprender, mas de necessariamente viver para se formar. Tem milhares de missões a serem cumpridas. Às vezes cuidar de alguém que você ama, cuidar de um parente, às vezes se transformar simplesmente, suportar certas coisas, ou dizer não, chega, basta, né? Eu quero mudar isso e ressignificar. A missão ela se manifesta de muitas formas, mas é algo que a gente cumpre. E tem algo muito bonito na missão, e a doutrina explica isso também, que é fazer algo que nunca é só por você, sempre é pelo coletivo. E, inevitavelmente, você vai ter o outro como parte do processo. E aí, tendo o outro como parte do processo, é maravilhoso. Porque aí você vai conseguindo expandir aquilo que tua consciência não consegue compreender. Outro dia o Luciano falou uma coisa e é profundamente verdadeira. Então, eu tenho uma missão de convívio com o Luciano, são micromissões também, viu, gente? E ele tem para comigo. Então, é muito interessante porque o que acontece? Ele disse assim, às vezes Deus fala por você comigo. Eu falei, que coisa linda, porque Deus também fala por você comigo. Né? Então, quer dizer, ter o outro na nossa vida é maravilhoso, porque ele nos ajuda na nossa real evolução. E dentro disso, um pedacinho a mais. Dentro das nossas tarefas, dentro das nossas missões, a fim de que possamos chegar ao nosso verdadeiro propósito, nós temos, vamos dizer, um rumo a seguir, que denominamos sentido. Quando compreendemos nosso propósito, toda circunstância ganha sentido, porque é a oportunidade de aprendizado para se alcançar o propósito. E quando não sabemos o propósito, mesmo assim, é preciso compreender que toda circunstância continua sendo oportunidade para ela. O sentido nós podemos entender como uma grande bússola. Muitas vezes a gente permeia caminhos da qual nos desviamos desse sentido, dessa verdadeira rota de vida a qual devemos trilhar necessariamente a fim de que possa cumprir com o nosso propósito. E quando nos desviamos? Vamos entender que dentro da vida existem algumas balizas, em que mesmo a gente se esforçando a tomar um caminho errado, nos desviando dessa rota, ela nos joga necessariamente para dentro de um novo caminho. E não raras vezes a gente vê isso como más oportunidades
ou infortúnios, mas sem perceber que se uma vez continuássemos nessa estrada, nos afastaria necessariamente daquilo que assumimos como propósito. E as pessoas costumam falar: eu perdi essa batalha, mas não perdi a guerra. E é justamente nesse sentido. Às vezes é necessário entendermos que algumas faltas, entendermos que sermos demitidos, por exemplo, de um emprego, necessariamente nos força ou a nos melhor qualificar, ou procurarmos outro lugar a que devemos estar. E nesse novo lugar, conhecemos pessoas, novas oportunidades, assumimos novos compromissos que inconscientemente nos fazem evoluir. E outras vezes nos tiram de situações nas quais não nos pertencem. É muito legal também pensar nessa questão do sentido. Eu confesso a vocês que depois desse start que eu tive, tudo mudou de sentido. Quando a gente entende o propósito, tudo ressignifica o próprio sentido do que está acontecendo. E aí você fala: caramba, como Deus tem uma engenharia extraordinária e como eu sou ignorante. Como que eu questionava isso, gente? Olha aí o tempo todo. E aí tudo ganha sentido também, numa magnitude extraordinária. Então, o que é muito incrível? A gente entender que tudo também tem um sentido. Quando a gente toma consciência desse sentido, ou mesmo assim, não tendo consciência desse real sentido, a gente acreditar que tem, porque tem. A gente só não entende. A gente tem uma experiência muito interessante no nosso grupo de segunda-feira, porque a espiritualidade sempre nos diz que nós temos um trabalho a fazer, um trabalho a fazer. A gente não sabe direito onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Estamos nesse processo. Mas é lindo como semana a semana, mais uma pecinha do grande quebra-cabeça nos chega. E aí você fica pensando: mas por que Deus não manda já tudo pronto, gente? Por que não manda o quebra-cabeça pronto, dá todo esse trabalho para a gente? Porque é exatamente o processo de olhar pecinha a pecinha que te faz expandir sua consciência. Se vem tudo muito rápido e tudo muito pronto, eu brinco que chega como se fosse uma viagem a jatinho. Eu falo que eu gosto de ir a Maria Fumaça, sabe? Na velocidade lenta, porque eu vou de verdade entendendo e incorporando, interiorizando e sendo aquilo que eu aprendo. Então, isso é muito importante a gente pensar. O sentido real existe. Não é por acaso que você está passando isso que você está passando neste momento da sua vida. Faz um sentido maior. O nosso desafio é conseguir entender que, apesar da nossa consciência não entender, tem sentido e tem valor na minha jornada de evolução. E quando eu entendo e acho o meu propósito, eu olho para trás e falo: Deus é maravilhoso, porque com a graça dele, eu passei por isso e me tornei uma pessoa muito melhor. Então, eu sou muito grata, por exemplo, pela minha perda auditiva. Eu sou muito grata pelo noivado que não deu certo, porque se tivesse dado certo, eu tinha conhecido o Luciano. Ainda bem que não deu certo. Na hora parece uma tragédia. Ainda bem, porque de verdade minha jornada é com o Luciano. Então, quando o tempo passa e a gente olha, depois fala: que coisa linda que aconteceu comigo. Então, confiem, porque tudo tem sentido. Isso faz sentido. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessário, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem que discutir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim, é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder.
a gente resolveu trazer um trecho do Evangelho para dizer que a nossa inspiração estava sustentada, né? Então, o Evangelho nos diz isso. A gente de verdade vem para a vida material e corpórea porque é necessário, porque assim de verdade a gente evolui. E essa distribuição igual para todo mundo, ela tem um cuidado e uma tutela muito generosa de Deus, né? E aí, por que estar aqui é tão importante? Porque estar no plano material nos auxilia no desenvolvimento. Então, às vezes, o nosso espírito tem aquele nó interno de, cara, eu não queria estar nessa encarnação. Eu não queria estar aqui nessa transição planetária ainda. Nossa, nessa energia difícil. Lá em cima estava tão mais fácil. Estava tão mais gostoso. Mas é no desafio, nessa experiência, nessa tarefa, nessa missão que a gente evolui e cumpre esse propósito de transformação que a gente ainda não aprendeu. Então, a espiritualidade nos ensina, por meio do Evangelho, que sim, precisamos estar aqui. Encarnar é fundamental. E aí, dentro dessa lógica, a gente tem algo muito importante, que é: a gente normalmente ouve muito o mundo fora e a gente escuta pouco o que está realmente dentro da gente. Então, a gente fica, e eu digo para vocês que eu durante muito tempo fui assim também. Eu ficava tentando ouvir no outro o que, afinal de contas, tinha com os meus ouvidos de errado. Mas por que eu não escuto? Vou estar dando exemplo do ouvido, porque é o que eu trouxe aqui, né? Por que eu não escuto? O que acontece? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que aprender? O Ednilson, coitado, quantas vezes me deu passe e falava: o negócio é com você, é você quem vai curar. Fala até hoje. Por quê? Porque eu ficava procurando fora uma resposta que está dentro. Não adianta a gente pedir para o mundo lá fora o que é o meu propósito. Porque só você sabe. E aí sim, a gente tem inspirações, a gente tem apoio, mas é interna a questão. A gente fica ouvindo muito o mundo lá fora do que diz que a gente tem que ser, do que a gente tem que fazer, de como a gente tem que agir, do que espera da gente, uma cobrança excessiva da gente, especialmente nesse momento. Vivemos em transição, em processo profundo de modificação. Enquanto vivemos essa circunstância da pandemia, não sei se vocês já pararam para pensar e ouvir e escutar internamente de verdade o que o seu coração te pede nesse momento. Se não é uma grande bênção tudo isso que tem acontecido a nós. Esse ressignificar desse momento todo. Então a gente precisa de verdade ouvir dentro, para de verdade escutar, não só ouvir. Essa é a minha grande tarefa também. E essa condição de ouvir e escutar, embora muitos acreditem que seja um sinônimo, na realidade existe uma peculiaridade no sentido. Muitas vezes o que está acontecendo conosco é o que os psicólogos chamam de presença ausente. Estamos no lugar, ouvimos as pessoas, mas sequer prestamos atenção no que elas falam. Essa condição de muitas vezes apenas ouvir não nos dá a sentido e a necessidade, de fato, de conseguir escutar. Quantas vezes o simples passo de parar para escutar alguém é um presente, é um remédio. Porque muitas vezes as pessoas só querem falar, mas não tem ninguém para ouvir. E, principalmente, não tem ninguém que as escute. Dentro dessa reflexão, a gente fez uma pergunta: como eu ouço meu verdadeiro espírito sem ruído, sem esse barulho externo, sem esse barulho interno, para poder escutar e entender o meu propósito, né? E aí a gente colocou, né, aqui como compreensão, buscando o autoentendimento, olhando mais para dentro e menos para fora, né? E é exatamente o que a gente comentou no começo. E o que está fora tem mais a ver com a nossa prova, envolvida em um crescimento coletivo. E é muito interessante a gente pensar nisso. Você pode explicar para a gente? Tão bonitinho o jeito que ele explicou. E nessa condição, embora a arte ali aponte como certo e errado, é certo que nós temos que entender que existem
as provas coletivas e as provas individuais. Mas, independente de quais sejam, elas estão interligadas e merecem e precisam serem ouvidas e escutadas. Mas, mais que isso, precisam ser sentidas. Mas não sentida na questão do toque, não sentido através das expressões de calor, de frio, de dor, mas do sentimento. O sentimento interno, aquilo que nos toca, aquilo que nos faz verdadeiramente despertar. E nessa condição, eu preciso prestar atenção, não no barulho e nem no ruído, mas no silêncio. No silêncio em poder fechar seus olhos, no silêncio em poder ouvir. A princípio, a nossa respiração. Para mais profundamente, temos a condição de ouvirmos o nosso coração. Nosso coração, esse órgão que necessariamente pulsa e bomba a vida para dentro do nosso corpo. Mas também descobriram que, assim como o cérebro, tem essa condição de nos trazer à tona aquilo que nós precisamos perceber, que nós precisamos internalizar e deixarmos dentro aquilo que entendemos necessário para podermos viver fora, com harmonia e na busca do nosso sentido, cumprindo as nossas tarefas e missões. Bom, aí nós vamos passar a tarefa de casa para vocês, como convite, pegar o Livro dos Espíritos, e nós trouxemos aqui algumas perguntas. Então, nós só vamos passar, e aí fica o convite para ler com integralidade, porque a gente foi buscar, afinal de contas, como é que é essa relação das tarefas, desses desafios que a gente vai vivenciando aqui. O Livro dos Espíritos nos explica que no momento que a gente vai encarnar, a gente faz a escolha, sim, do que nós vamos vivenciar. A gente tem responsabilidades a cumprir, sim, diante da nossa evolução, mas a gente faz a escolha do que a gente quer passar. Então, essas tarefas, essa missão, esse propósito, é livre-arbítrio. A gente escolhe. Então, ele diz, dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estiverem. Então, quer dizer, além de você poder escolher, você vai assumir a consequência do que você fizer com isso, né? Então, é muito importante. E aí, na lição, essa aqui, né, só para anotarem aí a 258, a 264, ele coloca, né, que a gente escolhe de acordo com a natureza das nossas falhas o que nós vamos passar. E é o que levem à expiação dessas e a progredir de uma maneira mais depressa. Então, às vezes, a gente pega mais disciplina do que a gente dá conta nesse curso. E aí a vida fica meio pesada na encarnação, mas a gente escolheu. Porque a gente quer resolver rápido. Então, não adianta reclamar com Deus que está cheio de aventura. É porque a gente escolheu ser assim. E Deus, muito generosamente, vai nos apoiar sempre. E a espiritualidade sempre dando suporte, né? Então, a pergunta é, né? Quer dizer, por que a gente não escolhe provas menos dolorosas? Aí, a resposta, a gente trouxe o comecinho. A explicação é assim. Eu falei, que tapa. Sabe aquele tapa? Porque ele diz assim... Se você tem mais consciência, você não vai reduzir sua prova. Porque você tem que cumprir a prova. Então, ele quase nos diz assim, se você escolher o caminho mais fácil, você está sendo um baita de um ignorante. Porque se você quer evoluir de verdade, vencer isso que tem de imperfeição, de vulnerabilidade, de repetição de erro, você tem que escolher um caminho de acerto. Então, de verdade, a gente não vem a passeio. Eu brinco às vezes, né, com essa moça que cuida de mim. Eu falo, gente, mas não tem nem recreio. É uma atrás da outra. Ela fala, você escolheu a sua encarnação ser assim. Eu falo, misericórdia, não dá nem tempo de nada. Já vem outra, já vem outra. E é assim, a gente escolhe. Então não adianta reclamar não, gente. E aí a lição 268, ela fala que a gente tem uma compreensão equivocada dessas provas. Porque quando a gente tem uma consciência real
do que está acontecendo com a gente, por isso entender o propósito muda tudo, por isso dá sentido a tudo, cada tarefa, cada missão que é dada, a gente vai entender que essas provas não são provas, são bênçãos. Porque isso te ajuda a lapidar, te ajuda a maturar. E você fala, aquele chefe chato. Pois é, ele te está dando a oportunidade de transformar isso dentro de você. Inclusive de dizer, chega, não quero mais. Então isso é incrível, isso é maravilhoso. A gente aqui não tem consciência ainda para entender. E aí, passo a bola para você, vai. Ninguém constrói novos caminhos do dia para a noite. Depois de ter percorrido durante anos uma trajetória de equívocos e pensamentos desviados. Não temos condições de pedir milagres sem que, com isso, não nos comprometemos com um novo caminho. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu lhe ajudará. E aí, quando eu falo em milagres, é de fato aquilo que a gente quer que caia do céu e que não seja chuva. Essa condição, existe um ditado que o pessoal comenta: se você pede paciência a Deus, você acha que Ele lhe dará ou lhe colocará situações para que você exerça essa paciência? Se você pede mais inteligência, você acha que Ele vai estralar os dedos a fim de mansa e pacificamente lhe colocar o conhecimento dentro de si? Ou lhe apresentará o ferramental para que isso seja apreendido? Livros, vídeos, até conversas. É necessário que, mesmo diante dessas situações, entendermos que nós somos agentes ativos nessa condição, em que precisamos nos colocar nessa posição de fazer o necessário, de ter dentro de nós esse firme propósito de nos colocar à disposição daquilo que seja fundamental ao nosso desenvolvimento. E temos dois caminhos para isso: o amor e a dor. Raramente escolhemos o mais fácil, que é da entrega, da comoção e do sentir diante da necessidade. E quando fazemos, lhes digo, é uma bênção. Esse amor que nos impulsiona nos vem de uma maneira tão forte e sagrada que nos impede e nos avassala de uma maneira forte e consistente, porque nos evita a passar por todos os percalços da dor que nos impede muitas vezes e nos causa um desânimo que nos limita. Então, na nossa escolha, conscientemente escolheríamos o amor, mas o inconsciente às vezes nos trava diante da morosidade, do conforto de nada fazer, em ter que acreditar que algo virá, porque sou bom. O ser bom é mais uma obrigação do que uma qualidade, porque ser bom já é o primeiro passo, mas só isso não basta. E aí nós continuamos. Apenar-se no erro, através de desculpas de não merecimento e de vitimismo, além de afastar os que querem lhe ajudar, não lhe deixa ver as necessárias saídas para o novo caminho. Criamos nossos campos vibratórios. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra que acabamos de comentar. Ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. O princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que esse põe em ação as forças da inteligência.
O Evangelho, ele é muito sábio e nos dá diretrizes muito firmes a fim de que possamos cumprir as nossas tarefas, para conseguir as nossas missões, descobrirmos o nosso propósito e termos a realização de nossa encarnação. E nessa condição vemos que o agente de tudo isso somos nós. A nossa individualidade, a nosso compromisso conosco. Não depende da Viviane o meu progresso, embora ela seja uma ferramenta, um apoio fundamental na minha vida para que isso aconteça. Mas eu, me afastando daquilo que me é grato, do que vem como uma ajuda, e criando dentro de mim uma condição vibratória da qual afasta qualquer tipo de ajuda, seja na reclamação diária, seja em culpar os outros por meus erros, seja em encontrar desculpas a não fazer aquilo que cabe a mim realizar, são barreiras das quais montamos e que não conseguimos superar muitas vezes por um vício mental que nos é repetidamente oposto. Então, da mesma maneira em que o choro e a dor muitas vezes vêm como consolo, a alegria, o trabalho e a boa vontade em romper todo esse ciclo nos vem como bênção. E acredite, uma vez que nós conseguimos fazer a mudança dessa polaridade do negativo para o positivo, outro tipo de positividade também nos acompanha. E são todas essas questões são vibrações negativas e positivas. Aí o negativo atrai o negativo e o positivo atrai o positivo. Então, depende muito de nós em vibrarmos, mudarmos a nossa faixa de vibração para que outros, da mesma maneira, venham a se afinizar conosco e alegrar diante das nossas vitórias e conquistas. Então, dentro desse cenário, a gente pegou como inspiração também na minha jornada a própria dor. O que me fez de verdade entrar para o Espiritismo e desenvolver minha mediunidade foi a dor que eu sentia nos meus ouvidos, na minha cabeça. E aí a gente acha que a dor é punição e sofrimento, até que a gente entende o sentido da dor. A dor é sinalizada para a reorientação do caminho. Se alguma coisa está doendo, é sinal de que alguma coisa precisa ser reordenada dentro de nós. Quando a dor encontra um sentido real, concreto, verdadeiro dentro dessa jornada que temos a percorrer, ela deixa de ser dor e passa a ser um caminho, se não se torna simplesmente sofrimento. Então a dor não é por ser dor porque está sendo dor. A colocação do Juliano Posati aqui é muito oportuna, porque nos abre uma reflexão sobre uma oportunidade diante de um desafio que a gente enfrenta na vida, que é a dor física, a dor emocional. E a dor é de verdade muito desafiadora, mas ela é uma grande oportunidade. E aí, no exemplo do vídeo em que eu retirei essa fala dele, ele ainda fala que a dor do parto, ela só é sentido, ela só é próspero porque a gente vê que no final há um sentido maior para isso. Porque uma mulher em sã consciência colocaria dentro do corpo um ser da qual economicamente será inviável, porque dá muito gasto, nós sabemos disso. Vai mexer com todos os seus hormônios, vai modificar o seu corpo de uma maneira não tão bonita aos olhos de alguns. E a dor do parto, embora eu não possa sentir, já acompanhei e vi que é muito penosa. Mas você não desiste. Ali dentro daquela dor, você cria uma força ainda maior
porque acredita, porque sabe que dali a pouco ela passa e a bênção vai vir ainda maior. Um amor da qual você, embora não veja, acredita, sempre sente e se concretiza. E aí é avassalador. Um filho, uma conquista, um novo amor. Muitas vezes só vem com o desapego daquilo que não lhe cabia mais. E aí nos parece que é terrível, que não há mais saída, que não tem mais jeito. Mas superando isso, limpa-se o que não serve para que algo melhor possa chegar. E aí, dentro desse cenário, não vamos mentir a vocês, sim, exige esforço, muito esforço. A gente não vem a passeio, exige esforço de nós. Mas esse esforço é necessário para a gente desidentificar desses padrões que nós mesmos criamos na nossa jornada, em busca da nossa real transformação, da cura desses processos que estão há muito tempo dentro de nós. Nossa expansão de consciência acontece a partir do nosso real esforço, da nossa disciplina, da nossa dedicação, do nosso comprometimento. Com isso, nós somos capazes de romper aquilo que muitos chamam de roda de Sansara, o que dentro da doutrina espírita a gente entende como uma sequência reencarnatória em que a gente está preso numa ilusão aos nossos próprios karmas e a gente vai repetindo encarnação após encarnação o mesmo erro. Então, quando a gente se esforça de verdade, por isso que a gente falou lá no começo, mudar hábito, a gente consegue ressignificar. Então, sair da zona de conforto exige esforço. Não é fácil, às vezes não é confortável, mas é necessário. O reconhecimento dos defeitos não nos cabe com o propósito de nos punir, mas verdadeiramente enxergarmos no que devemos mudar, onde precisamos melhorar e assim sermos o agente impulsionador da nossa melhora. Achar que diante dos erros já cometidos não merecemos as bênçãos que nos são dispostas pelos céus é persistir na continuidade dos erros, sem querer atingir o acerto. Como acreditar que Deus, que é pura perfeição e bondade, não lhes estenderá as mãos, se próprio Jesus já nos orientou a perdoar 70 vezes 7. Deus veio a curar os doentes, não aos sãos, pois conhece todo o nosso potencial. E nessa condição, entendermos que se erramos, foi no passado. Se compreendemos, é o nosso presente. E se nos modificamos, já é o princípio do nosso futuro. Em que estado você quer permanecer e ficar? Preso por lamentações ou com a alegria do novo, da redescoberta, do fazer diferente? Nós aqui do Centro Espírita Chico Xavier temos um slogan na nossa camiseta, no qual diz, nas brilhantes palavras de Chico: a ninguém é permitido voltar atrás e fazer um novo começo, mas a todos é permitido, a partir de agora, começar novamente e fazer um novo final. Olha, gente, eu vou dizer a vocês, muitas vezes a gente erra. E a gente está tentando acertar e erra. E aí você fica muito mal porque você errou. E aí você erra, você fala, mas eu errei ontem, antes de ontem, errei muito. Foi muito sério. Mas nós somos aprendizes. E a misericórdia divina nos perdoa e nos apoia sempre, né? Então tudo é aprendizado, não tem erro. Até do erro a gente faz oportunidade de aprendizado. E aí o Evangelho tem, o Consolador tem por meio do Emmanuel, nas palavras de Chico, né? Na psicografia de Chico, no item 216, uma coisa muito importante, que aí vem um ponto central da história.
Ele nos explica que a questão do amor próprio, do brio, do caráter, da honra, não devem ser compreendidos com um caminho egóico, mas de auto-amor e autorrespeito. Então, se eu cometi uma falha, um equívoco, um erro, como a gente chama, a gente tem que ter amor próprio de respirar fundo e dizer: daqui para frente eu entendi por que eu fiz, eu entendi o que aconteceu, e eu vou me esforçar de verdade para fazer diferente. Porque sempre a espiritualidade nos ajuda, ela sempre nos apoia. Então a gente não tem que entender que todos esses acontecimentos e experiências que a gente vive são contra o princípio do Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho quer que a gente vivencie de verdade. E aí vem uma imagem que a gente gosta muito, que a vida é exatamente isso, gente. A gente espera que a nossa vida é um trilhar de sucesso maravilhoso, e quando chega a realidade é isso aí, ó. Tem lá pedra, tem ponte, tem, né, o buraco, atravessar. Isso aqui, ó, tem chuva, tem tormenta. Você fala: gente, mas parecia ser tudo tão maravilhoso. Eu não esperava, eu não imaginei que fosse acontecer isso. Pois a vida não veio para passeio, insisto nisso. Vai ter aventura, porque a gente tem um propósito de evolução. E a mensagem do propósito está no silêncio interno. Tudo está dentro de si, desde o início. Como foi dito já no início da nossa palestra, do nosso diálogo aqui com vocês, nós já viemos com um propósito final a que devemos cumprir. As dores que passamos pelo caminho, os desgastes, os erros, os tropeços, são muito doloridos e muitas vezes nos marcam a vida. Mas entendam, são pequenas falhas durante todo o caminho. Se assim não fosse, seria apenas ódio, rancor e ranger de dentes. Entendam, a nossa existência tem muito mais amor, muito mais paz do que erros. Mas os erros ainda nos chamam mais a atenção. Mas e um dia de tranquilidade? E um dia em que revemos uma pessoa amiga, uma pessoa amada, uns simples gestos de cordialidade, um amor da qual nos lembramos. Um amor que eu digo não é entre homem e mulher apenas, mas é sobre algo que você já fazia e se lembrou que ainda pode fazer. E muitas vezes os erros nos vêm de uma maneira tão forte que achamos que a condição de largar, de abandonar essa existência através da abreviação da nossa vida, seja o melhor caminho. E entenda, isso é entender que o resultado será maior que a caminhada. É um erro. Quando lá atrás, quando um coração ferido, um amor partido, uma demissão que nos tirou o chão, foi superada, em que patamar você está agora? Já superou? Já evoluiu? Já está em outro nível de compreensão e felicidade? Nenhum fato pode ser tão essencial na nossa vida que não seja necessário apenas uma vírgula. A questão do ponto final cabe ao grande escritor que escreveu todo o nosso roteiro e conhece e sabe do que somos capazes e qual a nossa condição de ainda peregrinar, mesmo que diante de caminhos tortos, areias fofas, que nos fazem, mesmo diante do esforço, fortalecer os nossos músculos, recarregar as nossas energias e acrescentar a nossa sabedoria.
Uma pedra pode ser uma arma, mas pode ser a primeira pedra da edificação do seu castelo. Aonde você quer colocá-la? Bom, então quer dizer que se essa mensagem, essa informação que a gente consegue acessar, que nos identifica e a gente descobre qual é o nosso real propósito, está no nosso silêncio interior, bom, uma boa dica é meditação. E aí a gente tem que entender então que tudo está dentro da gente desde o início, no início da nossa jornada. E a gente tem que prestar atenção porque a espiritualidade, Deus tem uma energia maravilhosa, uma engenharia perfeita, e Ele diz assim, mas eu não vou te deixar só na condição de ter que ouvir dentro. Eu vou te dar um monte de dicas, eu vou te dar sempre sinaizinhos do teu propósito. Você só tem que prestar atenção. Então a gente o tempo todo tem pequenos sinais, pequenas bandeirinhas, bênçãos que a gente recebe, coisas que a gente consegue de verdade identificar, balizas, como o Luciano falou, norteadoras, para a gente não perder nossa rota. O Zé Augusto fez a palestra outro dia sobre sincronicidade, é exatamente isso. São sinais o tempo inteiro nos mostrando informações importantes para a nossa jornada. E é muito importante que a gente tenha consciência que o que acontece nesse processo. Quando você começa a prestar atenção nesses sinais, começa a perceber que de verdade você tem um propósito, que tem algo bonito que faz sentido na sua vida, você pode vir a descobrir que a sua jornada é muito diferente da maioria. E aí essas diferenças de consciência, de condição de trilhar, não é nem melhor nem pior que os outros, são apenas singularidades. Então, se de repente todo mundo fez uma jornada, eu estou tentando aprender isso ainda, todo mundo fez uma jornada igual a você, mas parece que o seu caminho foi para um horizonte completamente diferente. Você fala, mas o que eu fiz errado? Foi daí que veio a pergunta. E aí não é que fiz errado, é que eu vim com o propósito de fazer algo diferente do que os outros normalmente fazem. Então essa é a questão. A gente tem que entender que somos singulares, não temos que seguir os padrões, porque não temos padrões, somos singulares. Deus quer a nossa autenticidade e singularidade. Então nesse caminho de fechamento do nosso raciocínio, e para quem não descobriu o seu propósito? Para quem está buscando? Eu tive a graça de descobrir. E para quem ainda não descobriu? Eu não estava satisfeita, eu falei para o Luciano, falei, nós não vamos fechar esse negócio enquanto a gente não achar um sentido concreto de como é que a gente acha um caminho se ainda não achou. Primeiro a gente tem que estar pronto por conta da vontade, querer, ter consciência e disposição. Mas a gente resolveu trazer algumas dicas que são importantes a vocês. E aí a busca do nosso propósito não são únicas e nem um conteúdo fechado, existe uma série de potenciais que vocês podem descobrir e exercitar. Mas aqui estão algumas dicas. Para entender o propósito, você tem que passar por caminhos que podem gerar dor. E isso é desafiador. Pode ser caminho do amor ou caminho da dor. A gente que é teimoso, a gente insiste na dor de verdade. Tem o caminho do amor. Ou como a gente um dia descobre isso. Mas sempre vai exigir esforço, mesmo no caminho do amor. Por isso envolve transformação. Aí lembra da borboleta. É a melhor metáfora que a gente tem. Exige esforço. Não é de graça. Exige esforço de verdade. Compreensão é o caminho do amor, para evitar que você sofra. E se você já compreendeu qual é o seu caminho, qual é o seu propósito, invariavelmente você vai superar a dor. Todos os outros caminhos, todos os outros desfios. O amor é, sem dúvida, o atalho que, uma vez descoberto e firmemente internalizado, vai lhe mostrar qual o seu propósito, qual o seu sentido de vida. Então, quer dizer, eu sofro porque eu não compreendi. Então, a partir do momento que eu compreendo, o meu suplício não é mais eficaz, e sim a compreensão. Por isso, estudar sempre é um bom caminho. A autodescoberta, o autoconhecimento são fundamentais nesse processo. Então, a partir disso, a gente tem algumas dicas também.
A autodescoberta para acessar os nossos propósitos começa com propósitos menores, diários. Dar sentido e colocar intenção em nossos afazeres diariamente. E aí são as pequenas coisas, os pequenos atos, as pequenas mudanças, em que no somar, em que no ver o percurso, nos permite realizar a profundidade de tudo aquilo. Assim como os vícios começam, muitas vezes com o primeiro gole, o evitar abrir a garrafa é o primeiro passo para não cometê-lo. Outra coisa muito importante, e isso é de verdade muito importante, qualificar tudo o que fazemos e fazer da melhor forma possível as mínimas coisas. Sabe, até aquela faxina em casa, lavar a louça, tudo. Fazer com verdade, com coração, com autenticidade. E nesse sentido, você acaba criando e gerando a próxima dica. Dar direcionamento e colocar sentido em nossas vidas, porque a vida acontece exatamente nos detalhes. São nas pequenas coisas, nas pequenas manifestações de amigos, na pequena manifestação de carinho do seu animal. Quando você presta atenção nos detalhes, a vida vai ganhando outro sentido. Os propósitos menores vão se somando, preenchendo e nutrindo novos sentimentos ao encontro do propósito maior. E aí os pequenos passos, uma jornada de 1000 quilômetros, começa com um único passo. Assim como ser gentil pode começar simplesmente por parar de falar palavrões. E aí a primeira situação é se policiar em não dizer mais palavras. O segundo passo é entender que isso já não é mais necessário para você. O segundo passo é descobrir a magia das pequenas gentilezas, das boas palavras. Quando se vê, se adquire o hábito dos elogios e do crescimento e da amizade e do enriquecimento de sua vida. Então a nossa intenção se revela em tudo o que fazemos, em tudo o que realmente fazemos, a cada pensamento, a cada emoção e a cada ação. A gente gosta dessa imagem, né? Essa imagem, o superpoder de fazer um pouquinho todos os dias. E assim como eu fiz uma provocação para vocês alguns minutos atrás, a pedra, de que maneira você quer usá-la? Como uma arma ou como o primeiro tijolo do seu castelo? E outras pedras virão, e aí você pode entender que seja um suplício, ou pode compreender que seja uma oportunidade. E ao final de um dia, de uma semana, de um mês, o seu pequeno degrau, a sua pequena pedra, vai se concretizar num gigantesco castelo. É importante a gente lembrar que essa transformação e o cumprimento desse grande propósito, com tarefas e missão, a gente não faz de uma hora para outra, é tijolinho a tijolinho, é um pouquinho por dia. É de verdade um pouquinho por dia. Não dá para a gente transformar, mudar alguma coisa que de verdade exige uma encarnação toda em 5 minutos. Então a gente também tem que ter essa paciência. Mas o esforço diário faz toda a diferença. E aí, para fechar, a gente quer trazer esse compartilhamento de que pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho, podemos construir os maiores muros. Não, muros não. Precisamos construir pontes para estreitar os nossos laços, as nossas relações, os nossos caminhos de amor, que de verdade são os principais suportes da real transformação que a gente tem a cumprir. Entendermos que o progresso é individual, mas sempre temos a nossa responsabilidade com o coletivo, a responsabilidade com o outro, a responsabilidade com o nosso próximo. E entendermos, inclusive, que abreviar o sofrimento do nosso próximo
é também aliviar o nosso processo de dor. O amor constrói, o ódio destrói. Se falássemos mais palavras de amor e menos de ódio, incompreensões, violência seriam superadas. E isso começa com esse planeta de regeneração. Sejamos nós o adubo que vai sustentar as novas sementes. Porque nós somos os mensageiros que viemos a limpar, a desbravar, para que com a segurança de um mundo melhor, para aqueles com uma compreensão melhor, a partir dos nossos ensinamentos, consigam verdadeiramente mudar essa condição de provas e expiações para um mundo de regeneração. Bom, então a gente fechando nossa palestra, a gente queria dizer que sempre há um caminho, sempre há esse propósito. E fica o convite, de uma maneira agora talvez um pouquinho mais consciente. Eu espero de verdade que a gente tenha conseguido transmitir isso de uma maneira um pouco mais clara, naquilo que a gente ouve de muitas formas, para que de verdade todos nós possamos encontrar o nosso real caminho, para que a vida seja mais leve, mas acima de tudo mais lúcida. E que de verdade, do fundo do meu coração, que essa casa tão abençoada, tão generosa, possa emanar sempre suas energias, boas e maravilhosas energias, de auxílio nessa transformação, para quem sempre vem fisicamente ou para quem nos acompanha virtualmente, aqueles encarnados e desencarnados, porque este é um lugar sagrado de apoio e amparo, assim como nossa família, o nosso trabalho, a nossa casa, os nossos animais, os nossos companheiros. Cada um tem a sua ferramenta nesse processo maior do nosso real propósito a ser cumprido. Agradeço de coração, obrigada a parceria, passamos muito da hora, mas agradecemos de verdade pela partilha que fizemos hoje. Obrigada de coração e Deus abençoe a todos. E eu deixo vocês agora com a oração final da Viviane e uma reflexão. Qual o seu passo de hoje? E qual será o seu passo rumo ao seu futuro de amanhã? Ótima noite. Vamos agora então fazer o nosso passo coletivo, fechando os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade maior por essa noite, por esse momento para quem nos for acessar de manhã, de tarde. Que este momento atemporal possa emanar toda a luz de amor a todos que estão diretamente conectados e aqueles a que amamos, que estão indiretamente conectados a nós por meio dessa comunicação. Que possamos ter a consciência plena de nossa longa jornada, de nosso longo caminho, que não precisa ser cumprido com ansiedade, mas com consciência e disposição. Que nosso coração possa de verdade conseguir se manifestar a nós, para que possamos ouvi-lo, contando a nós o que nos faz feliz, o que nos pulsa em vibração de alegria e amor. Que possamos entender que o cumprimento do nosso propósito nos leva à real transformação e felicidade que tanto buscamos. Que toda a luz e misericórdia divina chegue a todos os lares, a todos os familiares que amamos tanto, que chegue aos hospitais, aos familiares aflitos, às pessoas que vivem nas ruas, aqueles que estão perdidos de fé e esperança.
nosso amor na compreensão do sentido maior possa chegar longe, para que possamos, tijolo a tijolo, construir uma nova terra para um mundo melhor. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre, e tenhamos uma noite, uma manhã e um dia de paz, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Boa noite a todos.